Junta com o teu irmão que está perto de você aí e ora por esse momento da palavra, pedindo a Deus misericórdia por nós, pecadores, e que a gente seja santificado através da palavra que Ele quer nos trazer nessa manhã. Vamos orar uns com os outros, uns pelos outros. O Bilão esteve no Ceará nesses dias, né? Visitando todas as nossas igrejas ali, apoiando, dando a direção para aquele trabalho. Deve voltar amanhã. E o Ed e o Marcos estão no Mato Grosso do Sul também, fazendo a mesma coisa. Hoje vão estar em Nioaque, visitaram já Cidrolândia. E Deus tem abençoado, e graças a Deus por esse ministério que começou, que está nas mãos do pastor Abílio, com essa visão de apoio translocal a todas as igrejas que Deus tem nos dado condição de pastorear. Então, não esqueça de orar por eles, abençoando, e também na volta da viagem, são 1.000 quilômetros, né, de lá para cá, eles foram de carro, o Marcos e o Ed, e o Bilão deve estar voltando amanhã, de lá de Fortaleza. Esse ano, como vocês já sabem, e eu vou insistir nisso, eu faço 40 anos de conversão. E eu estou numa tremenda alegria, porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida nesses 40 anos. Eu chego até a pensar que eu não me conheço mais o Geraldo que era antes. Porque Deus começou uma obra na minha vida, na tua vida, e Ele vai concluir. E todos os dias, todas as circunstâncias, tudo aquilo que a gente passa, Deus está por detrás disso, fazendo com que essas coisas cooperem para o nosso bem. As histórias e experiências que eu vivi com Deus nesse tempo e nessa igreja, daria para escrever um livro. E quem sabe um dia, né? Eu até faça isso, porque dizem os pensadores que um homem tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, só falta o livro. Então, quem sabe um dia, né, se Deus assim quiser. Eu aprendi nesses anos todos, e essa é a reflexão de hoje, que a vida cristã se baseia em 2 pontos principais. No vertical, a nossa ligação, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, e depois, na horizontal, a nossa relação com os seres humanos, com os nossos semelhantes. Desde a família, no trabalho, na igreja. Aonde você está, você e eu somos representantes de Deus. E Deus, nessa ligação que tem conosco, passa a nos usar de uma forma diferente do que era antes. Porque agora existe algo batendo aqui dentro, que é o Espírito Santo de Deus, e quem passa perto de nós é abençoado, porque você e eu representamos também a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Como anda a tua fé? Esse é o título. Pergunta para o irmão, como anda a tua fé? De 0 a 10, não, é brincadeira. Como anda a tua fé? O texto escolhido é esse de 1 Tessalonicenses, mas eu queria dizer antes para você, nós estamos aqui, nós já somos conhecidos uns dos outros, né? Somos amigos, tem irmãos de família, da mesma família, de sangue. Como é gostoso cada domingo a gente se rever, a gente estar juntos. Mas esta reunião e esta comunhão tem um aspecto maior do que esse. O que mais nos liga, o que mais nos une, o que mais nós temos em comum é a nossa fé. Porque se a gente não tivesse fé,
você não estaria aqui. Você não teria conhecido, quem sabe, esse irmão que está ao teu lado. Se não tivesse fé, Deus não tinha começado uma obra de restauração, e aquilo que nós éramos lá atrás e deixamos de ser, porque Deus nos curou, nos libertou, tem a ver com fé. Pergunta de novo para o irmão: como anda a tua fé? Paulo, na segunda viagem missionária, ele saiu visitando as igrejas que já tinha formado na primeira viagem, e num determinado ponto da viagem, ele insistia em ir para a direita no mapa, se você olhar, para a parte da Ásia, e o Espírito Santo o impedia de ir. E ele começou a ficar impaciente com aquilo, e à noite ele teve uma visão, e naquela visão aparecia um varão, um homem macedônio, que dizia, que clamava: ei, olha nós aqui, por favor, nos ajuda. E Paulo entendeu que aquela visão vinha de Deus, e que em vez de ele vir para a direita, para a Ásia, ele deveria ir para a Macedônia. E assim o fez, viajou para lá, e se deparou logo de cara com a cidade de Filipos, e ali montou uma igreja com os filipenses. E um pouco depois, ele chega a Tessalônica, e uma segunda igreja é formada na graça, no poder, no amor de Deus. E aqui nesse texto que a gente vai ler, eu vou dividir em duas partes. Primeira, do versículo 1 ao versículo 5, que tem como tema a preocupação. Siga comigo aí a leitura desses 5 versículos. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Como é que estavam os sentimentos de Paulo em Atenas, na Grécia? Ele não conseguia mais se sentir tranquilo, em paz, sem saber notícias dos irmãos da Tessalônica. Ele não suportava mais. Quer dizer, não suportar é uma coisa que você tem que fazer imediatamente. E ali ele estava com o seu companheiro Timóteo, com o seu amigo, o seu braço direito, e ele abriu mão por um tempo de Timóteo, ficou sozinho em Atenas para saber notícias daqueles irmãos que estavam na Tessalônica. Hoje em dia, nós, quem sabe, não entendemos mais isso, porque nós temos esse aparelhinho na mão, que nós falamos com quem a gente quer, no mundo inteiro, temos a facilidade dos e-mails, dos telefones, mas naquele tempo, quando você se distanciava de alguém, literalmente você perdia o contato, e quem sabe uma carta que demorava meses para chegar, era a única solução a não ser a visita. E Paulo, não podendo sair de Atenas, manda Timóteo atrás desses irmãos. Paulo, presta atenção, não estava enviando Timóteo para saber se aqueles irmãos estavam empregados ou não.
Ele não estava enviando Timóteo para saber se aqueles irmãos estavam com saúde ou não, se estavam casando ou não, se tiveram filhos ou não, se estavam prosperando ou não. Ele queria saber qual era o estado da fé daqueles irmãos. Por isso que o título é: Como anda a tua fé? Em benefício da fé daqueles irmãos, ele cedeu Timóteo. Ele enviou Timóteo para visitar os irmãos, para saber como é que eles estavam em relação à fé. O tentador, diz a palavra, ele anda ao derredor, o tempo inteiro procurando oportunidades e brechas na nossa vida, para nos fazer cair, para nos fazer desviar da fé, separar de Deus. Paulo estava preocupado porque todo o trabalho que ele fez, muito bem feito, poderia cair por terra se a fé esmorecesse naqueles irmãos. Como está a tua fé? Esse sentimento que Paulo teve, eu também tive essa semana. Quando me convidaram para falar, eu orei por vocês. Eu lembrei de cada rostinho. Eu visualizei essa reunião. E Deus me deu esta palavra. Porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas, nos alicerces dessa vida. E aí tem a palavrinha fé. Como anda a tua fé? O pastor Abílio tem esse mesmo sentimento. Todos os dias que ele ora por nós e levanta as mãos, porque ele está olhando, nós estamos olhando para que nós perseveremos. E para perseverar, nós não podemos perder a fé. Qual é o estado da vossa fé? Da tua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá para viver com Deus. Sem fé nós nunca vamos tomar posse de todas as promessas que estão escritas nesse livro, que é para você e para mim. Mas, por um outro lado, ao que crê, tudo é possível. Quem crê? O que está escrito aqui é para você. O que está escrito vai acontecer se você crer. Pela fé, meus irmãos, nós temos certeza que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala isso conosco. Pela fé, nós temos certeza da nossa salvação. Pela fé, nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, no cartório celestial, que é muito mais importante do que aqui da terra. Pela fé, nós temos certeza que nós não estamos sozinhos, nunca. Deus não sai de perto daqueles que o agradam. E pela fé, nós podemos dizer, sem dúvida alguma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Podemos dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Podemos dizer, quem me separará do amor de Cristo, do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza só tem quem tem fé. Quem sabe que Deus existe e que está ao nosso lado, e que anda conosco, e que em momento algum tira os olhos de nós, 24 horas por dia. Mas será que o tentador está levando vantagem? Será que a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ainda nos alegra, nos conforta e se manifesta com poder nas nossas vidas até hoje? Será que aquele primeiro amor que nós
fizemos no acampamento, falamos dele, continua o mesmo. Você levanta de manhã e a primeira coisa que vem na sua cabeça é Deus, estamos vivos, Ele cuida de mim, Ele não deixa faltar nada. Será que o tentador tem nos iludido, seduzido com coisas aonde nós nos desviamos e às vezes não ouvimos mais Deus? Será que quando eu leio a palavra, eu me quebranto diante dela? Olhem para essas cadeiras vazias. Hoje tem menos, graças a Deus. Não deveria estar sentado aí alguém que você conhece? Paulo não podia suportar mais ficar sem saber notícia daqueles irmãos. Hoje fui cumprimentado por um irmão e ele disse assim: que bom te ver. E eu disse: amém, também. Mas que bom também é saber como anda o irmão. Será que essas cadeiras vazias representam algum irmão que está desviado? Algum irmão onde o tentador atacou e ele caiu? Será que a gente vem ao culto, participa do culto, louva a Deus e nem se preocupa o que está acontecendo com aqueles que não estão? Paulo estava longe daquela igreja de Tessalônica, mas não suportava ficar sem notícias. Nós precisamos cuidar uns dos outros. A segunda parte do texto vem a resposta, versículo 6 ao versículo 10. Opa, ali está errado. Quem digitou errado. A segunda parte é do versículo 6 ao versículo 10. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Porque ações de graça, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Como Paulo amava aqueles irmãos. E quando Timóteo chega, Timóteo deve ter chegado assim, correndo: Paulo, estou aqui, cheguei, olha para mim, as notícias são maravilhosas. Aqueles irmãos permanecem na fé e no amor. Aqueles irmãos, Paulo, estão felizes, cheios do Espírito Santo, cheios de esperança. Aqueles irmãos estão todos juntos, ninguém falta nas reuniões. Aqueles irmãos comem na casa uns dos outros. Olha, Paulo, tem muita gente nova na igreja, os grupos caseiros estão bombando. E ainda, eles têm uma tremenda saudade de você, querem te ver de novo. E diz no texto que Paulo se sentiu consolado, confortado pelo carinho daqueles irmãos, mas principalmente porque eles permaneciam na fé. Como anda a tua fé? É claro que Timóteo contou outras coisas. Timóteo contou, por exemplo,
Paulo, você lembra do fulano? Está empregado, está trabalhando, teve até um aumento na empresa dele, já estão considerando colocar ele como chefe do setor. É mesmo? Que legal. E aquele outro irmão, casou, está feliz. E aquele outro, virou avô, precisa ver a alegria daquele cara, que nem aqui, tem muito avô que é sozinho aqui. Estava feliz, a igreja está crescendo. Agora, você lembra do fulano de tal? Lembro. Morreu. Os que estão vivos estão no Senhor. E os que morreram, morreram no Senhor. A igreja continua viva, ativa, abençoando as pessoas. Essa resposta conforta Paulo. Em meio a tantas dificuldades, ele vê que o trabalho dele não foi em vão. E aqui, quando eu olho para vocês, eu vejo a mesma coisa. O trabalho que tem sido feito ao longo de todo esse ministério da CMC não tem sido em vão. Deus tem trabalhado, tem fortificado e nós permanecemos na fé. A permanência na fé nos dá a certeza e a convicção que nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que as portas das trevas não vão prevalecer aqui dentro. A permanência na fé nos dá a certeza, a convicção que estamos preparados para aquele dia, quando Ele vier nos buscar. E ainda, essa permanência na fé dá ao coração do Pai uma tremenda alegria. E eu tenho certeza no meu coração do que eu vou falar, que Deus olha aqui para baixo, para cada rostinho, para cada pessoa, e diz: esses são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Aqueles que permanecem comigo, independente do dia bom, independente do dia mau, aqueles que passam pelas provas e vencem no meu poder, através da fé em Jesus. Entretanto, Paulo termina, naquela última parte ali, ficou ali, reparar as deficiências da vossa fé. A nossa fé precisa ser provada, precisa ser aferida como um aparelho de pressão e às vezes precisa ser reparada. Eu quero citar 3 versículos que eles já falam por si só. O primeiro está em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. No mundo a gente passa por aflições. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quem aqui reconhece que tem defeito? Levanta a mão, seu irmão não levantou, levanta. Defeito. Quem aqui tem defeito, tem fraquezas, tem áreas que ainda não é bom, perfeito? Todo mundo. Aí Deus olha para você e fala assim, vou melhorar isso. Ele nos ama tanto que Ele trabalha todos os dias para nos deixar melhores. Qual é o plano? A semelhança de Cristo. E se você perceber, por isso Ele diz, tem de motivo por alegria, porque aquilo que você está passando é porque eu estou agindo na tua vida para te fazer melhor. Amém? Você acredita nisso? Então você vai ser abençoado. Depois vem Timóteo, esse mesmo Timóteo que estava com Paulo e foi enviado a Tessalônica, ele recebe uma admoestação na carta que Paulo escreve a ele, quando ele era líder em Éfeso. E aí Paulo diz o seguinte: este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé
e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, ou seja, sabem o que tem que ser feito e não faz, boa consciência, tem consciência daquilo que é o certo, vieram a naufragar na fé. Como é difícil você ver alguém caindo. E às vezes você tenta ajudar e a pessoa não quer ser ajudada. E ele está dizendo, Timóteo, mantenha a fé. A boa consciência é para o Timóteo, não é para a igreja, é para ele mesmo. Quem sabe Timóteo estivesse passando por uma fase difícil naquela cidade, com aquela igreja, e precisava de um apoio. E agora o próprio Paulo escreve a carta, e a carta chega, depois de não sei quantos meses, para dizer, Timóteo, mantenha a fé, mantenha a boa consciência, faça o que tem que fazer, porque aí você vai permanecer firme. E depois, no final do livro, no capítulo 6, versículos de 10 a 12, diz assim, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, para aí. Tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, cutuca o irmão, deve ter um homem e uma mulher do lado. Homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas, não se conforma com esse mundo, com esse século, não se adapta ao jeito que todo mundo faz. Você é uma pessoa que é santa, separada por Deus, para viver outra realidade. E Deus sabe o que você precisa e Ele vai suprir cada uma delas. Foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate, Timóteo, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Quero concluir resumindo tudo isso. A fé que nós recebemos quando cremos, lembra daquele dia que você disse sim para Deus pela primeira vez? A fé que nós recebemos quando cremos tem que evoluir, tem que crescer, tem que amadurecer e tem que ser aperfeiçoada. Nós não podemos ter a mesma fé lá de trás, sendo que passaram-se anos e anos. Aonde está a nossa comunhão com um Deus que é tão grande, um Deus que é ilimitado, e a gente às vezes se contenta com um Deus que a gente coloca numa caixinha e faz sempre as mesmas coisas. Deus quer te dar experiências novas. A nossa fé tem que ser evoluída, e invista nisso. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, pelo ouvir. E eu pergunto, quem aqui lê a Bíblia todos os dias? Quem tem um tempo com Deus todos os dias? Se nós não investimos nisso, a nossa fé vai permanecer sempre a mesma. A fé é o que mais nos une. E a fé é o que mantém ativo o poder, o agir de Deus. Quando dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, imagina o que seria da igreja se nós nos encontrássemos e antes de perguntar o que vamos comer, o que vamos beber, quando que vamos assistir o jogo de futebol, o que você vai estar planejando nas suas férias, a gente se unisse, 2, 3, para orar em nome de Jesus, essa igreja seria outra igreja. Essa cidade seria transformada, as cadeiras vazias não estariam mais vazias. A fé que nos une é a fé que também faz Deus agir
Como está a tua fé? Pergunta para o irmão. Vê se ele animou ou se ele desanimou. Como está a tua fé? Aqueles que estão respondendo, eu creio que a minha fé está bem, está boa. Que eu estou indo bem, eu acho que eu estou no caminho certo. Se você está bem, olha do lado. Pode ser que tenha alguém pedindo socorro. Porque aqueles que estão bem, ajudam aqueles que não estão bem. Aqueles que estão bem, se preocupam com aqueles que não estão bem. Aqueles que estão bem, prestam atenção em quem não vem. E liga, e vai atrás. Aqueles que estão bem, não se contentam em vir no culto e adorar Deus sozinho. Eles fazem parte do corpo de Cristo. E dão esforço, fazem um esforço, fazem a sua parte para que o corpo de Cristo se mantenha saudável. Você precisa de ajuda? Se tem alguém que precisa de ajuda, procure os líderes. Procure um irmão mais chegado. E você pode perguntar para o irmão que está do lado agora, precisa de ajuda? Porque é duro a gente admitir que às vezes precisa. Precisa de ajuda? Pode contar comigo. Pode contar comigo. Responde para o irmão. Se você precisa de ajuda, pode contar comigo. Como é que está a tua fé? Nós terminamos. Como é que está a tua fé? Que Deus possa nos ajudar a perceber como estamos andando e possa fazer a obra nas nossas vidas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.